De A a Z, tudo que você precisa saber sobre a teoria do cientista André-Marie Ampère. Ele era francês, certeza que é essa pronúncia. Nascido em 20 de janeiro de 1775, na cidade de Lyon, hoje teria 250 anos. E claro, nascido na França, claro que precisa de uma revoluçãozinha de leve. Quem não teve muita sorte foi seu pai, que era comerciante e 4 anos depois da Revolução foi morto guilhotinado. Mas Ampère usou isso como força para os seus estudos, chegando a ser considerado por James Clerk Maxwell como Newton da eletricidade. Essa comparação se deve porque ele fez uma lei que rege a eletricidade, a lei de Ampère. Essa lei cria uma relação entre a corrente que passa por um fio retilíneo e o magnetismo gerado pelo mesmo. Essa interação já havia sido observada por Hans Christian Ørsted. Ele, enquanto estava em alguns circuitos elétricos, notou que a bússola que estava em cima da sua mesa apontava para o circuito quando ligado. Quando desligado, a bússola voltava ao normal. Ao notar isso, ele iniciou alguns experimentos para comprovar que a corrente elétrica gera um campo magnético que interage com a bússola. Foi então que o nosso Newton da eletricidade elaborou uma fórmula capaz de mensurar a intensidade de um campo magnético em um determinado ponto. Essa fórmula que vocês estão vendo aí. O mais legal é saber que temos grandezas medidas no Sistema Internacional de Unidades nos nomes de algumas figuras conhecidas. O B da fórmula é medido em Tesla, sendo a intensidade do campo magnético, e o I em Ampère, sendo a intensidade da corrente elétrica. Para a aplicação dessa fórmula, ele precisou inventar a regra mais difícil de toda a ciência, a regra da mão direita, a regra do beleza. Colocando o dedão da mão direita apontando para a direção da corrente elétrica em um condutor e fechando a mão, a direção dos dedos nos mostra a direção da rotação do campo magnético. Ampère ainda foi um dos pioneiros na compreensão do elétron. Ele já suspeitava da existência de uma partícula da eletricidade, por ele chamado de molécula eletrodinâmica. Um nome de respeito, não podemos negar.